Lembrando que hoje o teste está liberado. Assistam, gente, uma dica. Assistam as aulas primeiro, direitinho, né? Deixa para fazer o testinho na parte da tarde. Dá para fazer amanhã também. Tem prazo. Daiane, o teste pode fazer até segunda? Eu acho que é. Acho que tá de 28, né? É segunda, não é? Só que você tem 1h30 para fazer o teste. Então, assim, você só abre o teste, por exemplo, de filosofia, se você estiver preparado para fazer, né? Porque senão você pode perder tempo e tirar nota ruim. Então, assim, uma dica: estuda, por exemplo, português. Estudou, vai lá e faz de português, né? Estudou de matemática, vai lá. Não queira fazer tudo de uma vez, não, porque senão o negócio vai ficar feio. Então, tem um prazo, acho que até segunda-feira mesmo, até dia 28. E cada teste é 1h30. Dá tempo tranquilo de fazer, que são só 5 questões. Dá tempo tranquilinho de fazer. Outra coisa, gente. Tem coleguinha fazendo teste com 2 minutos. Eu tô assim, misericórdia, isso é ninja demais. Não tem lógica, gente. Não tem lógica. Nem eu, que sou da professora da matéria, tem questão que eu tenho que ficar matutando aqui para saber a resposta. Pô, sério. Aí o coleguinha vai lá, 1 minuto faz o teste. Eu, nossa, Deus do céu, esse daí vai passar no vestibular de primeira. Então, presta atenção, né, gente? Presta atenção. Daiane, eu acho que é a internet que faz. O que é internet? É que você tinha falado que ele vai passar em primeira, a internet vai passar por ele, não? É, exatamente, né? Porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo, sabe? Faz de conta que eu não entendo. Mas, gente, sério, leiam as questões direitinho. Porque tem coleguinha que tá fazendo rapidinho e tá tirando nota, né? Às vezes ele é assim, né? Tem a memória, assim, maravilhosa, né? Mas tem coleguinha que tá fazendo de presta errando tudo. Não tô brincando, gente. E tá errando tudo. Essa é a hora de vocês conseguirem, ó, nota boa, porque, né? Vocês estão na aula online, dá tempo de fazer, né? Você tem 1h30 para fazer 5 questões, gente. Então tem muito tempo. Então façam direitinho, tá? Por favor. Pensa na professora com muito carinho na hora. Amores, capítulo 7, a ética. Abram aí, por favor, página 29. Ô, Daiane. Diga. Por exemplo, para fazer seu teste, a gente pode assistir aquela sua aula de revisão para a prova? Não, antes, né? Pode. Pode sim, ajuda bem. Só você ir lá no Então tá. WebGIS que tá assim. Eu dei 2 aulas de revisão para a prova, né? Aí tá assim, revisão para a prova. Acho que tá assim o título que eu coloco no WebGIS. Aí vocês olham lá, tá? As minhas últimas aulas eu tenho colocado assim, capítulo tal, porque tá dando muito erro. Se eu ficar descrevendo demais no WebGIS, tá dando muito erro. Aí vocês acompanham pelo número da aula, mas lá eu acho que tá revisão de prova, tá? Ou Beleza, revisão então. do capítulo 5, tá? Alguma coisa assim. Gente, vamos lá, então. Capítulo 7. Hoje nós vamos falar, hoje eu vou até passar um videozinho para vocês. Bacaninha aqui, ó. Hoje nós vamos falar... Uai, Maria Fernanda, você tá aqui com a gente? Que coisa boa! Achei que você não estaria. Eu tô. Seja bem-vinda, tá? Então tá. Então vamos lá para a gente entender, gente. Presta muita atenção, porque muita gente confunde isso. A diferença entre ética e entre moral. Nós vamos entender a ética abordada daqui a pouco por Platão, depois por Aristóteles e assim por diante. Gabi, leia para nós aí onde que tá aqui, nessa página aqui, ó. A página 20. Pode começar? O termo ética é frequentemente utilizado em nosso cotidiano. Por exemplo, se um aluno pede que seu irmão mais velho faça o seu trabalho de filosofia para que ele consiga ter um resultado melhor, poderíamos classificar sua atitude como antiética. Mas o que é ética? Ética e moral são termos sinônimos? Pode continuar?
Pode? Neste capítulo, vamos entender o que é ética e qual a sua relação entre a moral. Veremos que a moral está relacionada aos valores que sustentamos, fruto da nossa cultura e, portanto, dos nossos costumes. A ética, por sua vez, vincula-se à nossa reflexão sobre os valores e costumes que nos ajudam a reconhecer o que é permitido ou proibido, as diferenças entre o bem e o mal, ou seja, estabelecer modos para convivermos com bem aos outros. Então, gente, vamos aqui, para a gente entender. Vou falar da moral primeiro, depois eu falo da ética, tá? Presta atenção que a minha explicação, ela não é a regra para definição universal, não, tá, gente? Eu vou trabalhar aqui um termo que eu acho uma forma mais simples para que vocês compreendam. Tá dando para entender? Tá dando para compreender? Então tá. Aí eu vou dar até um exemplo que eu tive uma vez, tá? O que acontece? Quando eu falo de moral, eu tô falando de atitudes, de ações que devem ser feitas, realizadas de acordo com uma sociedade. Exemplo, se você vai lá no Irã, um exemplo, o Irã, um país que é muçulmano, né? Pratica religião muçulmana. É imoral, gente, dependendo do lugar que você vai lá, você andar sem eu acho que é Richard que fala, sem aquele paninho que cobre a cabeça, né? Sem aquele lencinho. Por quê, gente? Na cultura muçulmana, nos países mais tradicionais, da religião islâmica mais tradicional, é imoral a mulher, andar com a cabeça descoberta. Tá dando para compreender? Então, às vezes, o que é moralmente aceitável aqui na nossa cultura, às vezes em outra não é. Então, a moral, ela está ligada à cultura. Ela está ligada aos costumes de um povo. Entendeu? Tá dando para compreender? Aham. Sim? Então, tá. Agora, a ética é um termo que a gente pode mais generalizar. Ou seja, aqui está falando assim, ó, a ética vincula-se à nossa reflexão sobre os valores e costumes que nos ajudam a reconhecer o que é permitido ou proibido. Então, a ética é um termo maior, né? É um termo que a gente pode falar assim, que ele não se refere a uma cultura específica, mas ele se refere é um aspecto, vamos dizer, entre aspas, mais universal. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu não sei se eu já falei disso. Se eu já tiver falado disso com vocês, que às vezes eu repito os meus causos, tá? Aí vocês me corrijam aí, por favor. Eu já falei a história da minha prima, da ética médica, com vocês? Já, né? Acho que na apostila antiga tinha uma falando de ética e você deu esse É porque exemplo. os termos vão se repetindo, né, Estela, na nosso material. Então, só para lembrar, eu vou falar rapidinho, só para quem não lembra, tá? Então, por exemplo, um médico, ele tem que obedecer à ética médica. Ele não pode falar assim, ai, vou atender primeiro a minha irmã que tá ali, porque ela é minha irmã. Não, gente. O médico, ele tem que atender primeiro o que está mais grave, seja ele até um bandido. Tá entendendo? Tá dando para entender? Então, existe a ética médica, existe, né, algumas leis e algumas normas, na verdade, que elas devem ser respeitadas. Então, a ética é um aspecto maior. A moral está ligada mais a uma sociedade, né, a um grupo específico. Ok? Aham. Então, tá bom. Ok. Daiane, Diga. a ética seria tipo uma regra de conduta geral para todos os lugares? Não seria muito específico? A gente não pode, é por isso que eu falei assim, que eu vou explicar de uma forma simples, mas às vezes ela não é... Eu não posso falar que ela é universal, porque alguns países existem umas leis, ou Estela, que não tem ética nenhuma, que é só misericórdia do Pai. Tem uns países que só Jesus, que a mulher não tem direito. Então, assim, a gente pode falar da ética uma maneira reflexiva, uma maneira que nos guia para tomar atitudes boas ou ruins. Entendeu?
Só que eu não posso falar que todo mundo vai seguir essa regra. Ou que todo mundo compreende essa regra, né? Então, qualquer aluno no mundo que fizer o trabalho para o outro irmão lá, porque o outro irmão é espertinho, né? Vamos pensar assim, ó, exemplo. Eu sei que não aconteceria isso, mas vou falar esse exemplo porque eu conheço as meninas. Vamos supor que a Estela fala assim, Sofia, você faz meu trabalho de filosofia para mim? Porque você já está numa série mais avançada, você vai conseguir responder melhor e a Daiane vai me avaliar muito bem, né? Porque você já sabe a matéria, você já foi aluno dela. Então, o que acontece? Qualquer lugar do mundo, essa atitude seria antiética. Tá dando para compreender? Qualquer lugar do mundo seria, né? Qualquer lugar do mundo seria antiético também. Você tratar um indivíduo por nada com arrogância. Você tá entendendo? Então, a ética é você saber discernir entre o bem e o mal, é você procurar conviver bem com os outros, né? Viver com ética. Tá dando pra compreender? Mesma coisa, outro exemplo. Moro num prédio, né? Então, tem as regras do condomínio. Qualquer pessoa que desrespeitar as regras do condomínio está agindo com falta de ética. Tá? Então, assim, por exemplo, horário de ouvir som mais alto, por exemplo, até 10 horas da noite, um exemplo. Então, se eu desobedecer essas regras, eu estou sendo antiética. Tá? Tá dando para compreender, gente? Em qualquer lugar do mundo, seja... Oi? Então, a ética, ela vai estar, tipo assim, relacionada a uma visão geral. Mais geral. Não vou falar que é regra, não, tá? Ô, Maria Fernanda, porque tem país que não tem ética nenhuma, né? Existem situações que faltam muita ética mesmo, certo? Mas, assim, o conceito de que você tem que obedecer às regras do seu condomínio, seja você morando nos Estados Unidos, morando no Japão ou morando no Brasil, é você agir com ética. Tá dando para compreender? Tá. Então, é algo assim, você vai nortear suas ações, mas as suas ações ela tem que estar baseada não só na sua cultura, presta atenção, não só na sua cultura, mas em qualquer lugar que você estiver. Entendeu? Então, Você agradecer, por exemplo, uma pessoa, você está agindo com ética. Você foi em um restaurante no Brasil, na China, né, em qualquer lugar, vamos supor, você agradecer pelo né, o garçom de serviço, você agir com ética, com respeito. Deu para compreender? deu. E a moral? A moral ela é ligada à cultura, né? Igual eu falei com vocês. Às vezes o que é imoral no país não é imoral no outro. É igual eu falei, não é imoral a gente andar com o cabelo solto aqui no Brasil, né? Porque aqui o país é laico, ou seja, a religião não interfere no nosso país. Mas em alguns países que são muito atrelados à religião, igual eu falei, o Irã, eu falo muito do Irã, gente, porque o Irã é um país muito fechado, que eu digo assim, a religião está muito ligada com o contexto político. Então lá, você andar com sua cabeça descoberta, sem, né, o lenço, é imoral. Então, então ele é ligado à questão cultural. Mais um exemplo para a gente fechar aqui. Ô, Daiane, Oi. igual a minha prima mora no Canadá, a Sara, eu já tinha até te falado, e ela é muçulmana. E, tipo assim, algumas práticas para ele, vamos dizer assim, comuns lá, e pra gente é diferente. Tipo assim, eles usam o cabelo, não pode mostrar, não tem tipo aquelas freiras que usam aqueles negócios assim pra trás? Sim. O nome. Eles usam, o vestido é longo e o sapato acho que era preto que ela tinha falado. Mas a E não. sua prima é muçulmana? Aham. Oh, que interessante. Ai, gente, Aí, vocês têm que convidar, assim, os parentes, assim, né, que tem as culturas diferentes para participar da aula. É bacana. o ano passado ela veio em dezembro, eu acho. Tenho muita certeza. Legal. Nossa, que bacana, gente. Legal. Ô, Mas, Maria Fernanda, e o engraçado, você tá falando disso aí,
eu comentei, não sei se foi com vocês, que eu vou falando nas minhas turmas, assim, eu li um livro, ai meu Deus, esqueci o nome da menina, ela é muçulmana, ela tem deficiência, ela mora na Alemanha, ela é refugiada. Ela, por exemplo, ela é muçulmana, mas ela não usa o véu. Por quê? Porque ela segue a religião muçulmana, mas ela não é aquela assim. Como é que eu posso falar? Ela é mais. Eu vou usar um termo que não tem nada a ver, tá? Mas ela é mais light, vamos dizer assim. A família dela é mais, né? Menos metódica. Mas existe lugares, igual eu falei, por exemplo, o Irã. Ele é um país, assim, muito rigoroso, né? Muito, muito, muito rigoroso mesmo. Então, isso vai variar. Então, outro exemplo que eu quero falar, a moral, além dela estar ligada à cultura, ela é temporal também. Eu acho que eu já falei isso com vocês. Por quê? Antigamente, as mulheres não podiam mostrar o cotovelo, né? Porque era imoral. Tava mostrando demais, gente. Não podia. Só que, hoje em dia, não tem nada de moral a mulher mostrar o cotovelo. Entendeu? Então, a moral ela é cultural e ela é temporal também, ela vai variando de acordo com o tempo. Ô, Daiane, e além deles interferirem, tipo assim, na vestimenta e tal, até na alimentação. Eles comem muita salada, não podem comer carne de porco, essas coisas assim. Também tem, tipo assim, do mês, o que eles têm que fazer? Aí eles têm que, tipo assim, todo mês da semana, não lembro muito bem o que a Sara tinha me falado, eles vão... Esqueci, a gente tinha até estudado com a Leila, agora eu acho que... Eu esqueci o nome agora. E aquele mês lá do Ramadã, Ramadã, Isso aí. Inclusive, só não te cortando, Maria Fernanda, eu gosto de assistir essas coisas, né, gente? Sou curiosa. Eu vi que até a carne tem que comprar no açougue específico. Eles comem carne de boi. Tem que ser no açougue de um muçulmano, porque tem o jeito de cortar certinho, de boi ou de porco? Cortar e tal. De porco não, de frango. De porco não pode. Porco não pode, né? Só de boi, né? De forma alguma. Então, é muito interessante. Então, para fechar isso aqui, o que é imoral num lugar, às vezes não é no outro, certo? Continuando, então, amores, agora vamos falar de Platão e da Grécia Antiga, que para a gente entender o que era ética lá na Grécia Antiga, tá? Então, vamos lá para a página 30. Então, a palavra ética, ou ethos, né? Surgiu lá na Grécia Antiga e seria, pode até marcar aqui, tá? Sendo compreendida como o conjunto de tradições e costumes. Mais tarde, gente, o latim também se apropriou dessa palavra e traduziu como moral. Oi? Oi? Eu vou abrir, eu vou falar que eu vou. Desliga o microfone, fazendo um favor, alguém aí. Não tem como ver, mãe, tem que abrir. Não, você mandou, ela vence hoje. Depois que você virar, ela vence. Gente, deixa eu ver quem que tá com o microfone aberto. Ô, Vitor. Desligou. Então tá, continuando aqui. O que acontece, gente? Então, depois o latim, como eu disse, se apropriou da palavra, né? Traduzindo mais ou menos no mesmo sentido. Mas por isso que eu falei, eu expliquei para vocês o sentido atual, a ética e a moral, tá? Dentro da filosofia, até marcar aqui, ó, dentro da disciplina de filosofia, até marcar aqui, peraí, define-se ética como a área do conhecimento que trata das noções e dos princípios norteadores da vida humana, no âmbito pessoal e social. Então, a ética, gente, a gente vai estudar aqui muita coisa sobre ética, então ela é um norte para explicar, para mostrar para a gente como que a gente deve agir, né? Como que a gente deve questionar as coisas que a gente vê, né? Quais os valores, os costumes de determinada sociedade. Então, a gente tem que ter respeito, né? E, continuando aqui, em outras palavras, a ética refere-se às avaliações de conduta que nos levam a tomar decisões e responder por elas. Ou seja, ela pode ser
até marcar aqui. Ela pode ser compreendida como a livre reflexão sobre valores pessoais e sociais, que leva à construção racional do agir humano, o que nos torna, entre os outros fatores, diferentes dos animais. Então, nós como seres racionais, nós temos capacidade de utilizar da razão para a gente saber discernir se a atitude de tal político foi ética ou não, se a atitude do meu irmão está sendo ética ou não. E a matéria filosofia, ela vem trazer aqui para vocês alguns conceitos de ética. Então, nós estamos começando hoje lá na antiguidade, né? E a gente vai vindo, caminhando aqui até os dias atuais sobre ética. Então, vamos lá. Aqui no nosso material, traz aquele questionamento que já trouxe em capítulos anteriores. Ó, aqui fala o seguinte, a perguntinha. Será que, por exemplo, uma ave, ela é mais livre do que um ser humano que fica preso nos seus afazeres do cotidiano? Vocês sabem essa resposta. Posso falar, Daiane? Fala uma, depois fala outra. Daiane, é porque Peraí, os então vamos fazer animais... Fala Maria Fernanda, que pediu primeiro, depois a Estela. Tá. No conteúdo anterior que a gente tinha estudado, falava assim que a ave, ela já nasce determinada a, tipo assim, sei lá, ela já nasce determinada a voar. Então ela não é, tipo assim, livre para poder fazer suas escolhas igual o ser humano. Tipo assim, ela já nasce com a pena, tipo assim, marrom. O ser humano tem a escolha de poder, igual o ser humano tem cabelo, ele tem a escolha de poder mudar ou não. Então a ave, ela não é, tipo assim, totalmente livre. Eu acho assim. Não, é isso mesmo. Pode falar, Estela. Não, pode deixar, ela já falou tudo, né? Então, no próximo você fala. É isso mesmo, gente. Os animais, eles nascem determinados, de acordo com a sua genética, com a sua espécie. Nós, seres humanos, somos racionais e podemos criar, né? A gente tem a capacidade de criação, de invenção, porque somos seres inteligentes. Então, aí aqui no nosso material fala que apesar de esses questionamentos, às vezes, passar pela nossa cabeça, né? A vizinha, ela é livre, ela é mais livre que o ser humano, porque a gente fica preso aqui, por exemplo, num prédio com um monte de grade, com um monte de janela, né, de proteção. Aí tem cerca elétrica, tem interfone com tipo, como é que fala, gente? Na minha casa não é chique, não tem esse estranho, sabe? É com telinha, assim, com televisãozinha para ver quem tá lá fora. Então, o que acontece? Existe esse questionamento, será que quem tá livre? Mas a Maria Fernanda respondeu direitinho, né? Que os animais, eles são determinados de acordo com a sua espécie. Gente, esse parágrafo aqui, ele é importante. Vocês podem até marcar aqui, ó, né? Daqui até aqui, ó. Aqui, ó. Tudo. Quem quiser fazer uma chave, fica à vontade. Então, entendemos que de verdade, quem tem mais liberdade para se autodeterminar é o ser humano por conta da sua racionalidade, né? A ética, professor, mas onde que entra a ética aí? A ética, gente, é um aspecto da vida do qual o ser humano não pode se apartar. Ou seja, a ética ela tem que estar dentro de mim, dentro de vocês. Porque se eu sou um ser que pensa, racional, eu sou um ser livre, né? Se eu não agir com ética, ou seja, se eu não agir com respeito ao meu próximo, o negócio ia virar uma bagunça, né, gente? Então, eu como ser humano, como ser inteligente, ser que pensa, para eu tomar alguma atitude, eu tenho que parar, tenho que pensar, tenho que discernir se aquilo é bom ou ruim para mim. Eu tenho que saber que as minhas atitudes serão julgadas pelos outros. Mas tem gente que fala assim, tô nem aí porque os outros falam, não. Gente, mas a vida não é assim, fazer as coisas à riveria. A gente tem que pensar assim, que a minha atitude, ela reflete no outro, né? Como o Sartre já falou.
Então, nós não tem jeito de a gente falar que é ser humano e que a gente não quer viver com ética, não. A nossa vida tem que estar vinculada com a ética, tá? Senão, vira bagunça. Senão vai ser uma guerra de todos contra todos. Imagina que loucura, que coisa horrorosa. Então, a gente tem que ter ética, tá, gente? Ô, Continuando. Daiane, Oi. mas o que isso tem a ver com os animais terem instintos? Porque como nós somos seres racionais, seres pensantes, o animal não tem esse negócio de ética. O animal, ele vive conforme a sua espécie, né? Ele não pensa assim, por exemplo, ai, não vou comer a comidinha do meu amiguinho passarinho, um exemplo, né? A gente não. Como nós somos seres racionais, nós sabemos, por exemplo, Maria Fernanda tá com um pacote de biscoito lá na mesa. Como eu sou uma pessoa ética, eu posso ir lá e falar assim, Maria Fernanda, você me dá um biscoito? Maria Fernanda vai falar sim ou não. Agora, um animalzinho, um ser irracional, ele não pensa assim. Tá dando para entender? Mas como eu penso, como eu sou racional, eu penso que eu não posso ir lá e pegar o biscoito da Maria Fernanda, eu tenho que ir lá e pedir a Maria Fernanda. Aí eu estou agindo com ética. Um exemplo bobo, mas deu para compreender? Deu? Então tá. Ô, Daiane, Diga. então os animais, eles tipo que eles já nascem a serem determinados, as suas escolhas já são meio que tipo determinadas. O ser humano escolha. Vamos dizer Isso, assim. porque o animal, ele não pensa assim. O animal, ele vive, principalmente o animal que vive na selva, ele vive na luta pela sobrevivência, certo? Então, ele não pensa assim. Um exemplo, o leão. Se ele vê uma zebrinha lá que tem um monte de filhotinho, ele não pensa assim, nossa, não vou comer zebrinha não, porque quem vai cuidar dos filhotinhos? Tá entendendo? Das zebrinhas pequenininhas, bebezinhas. Ele não pensa assim, né? Então, é uma vida animal. Agora, o ser humano, por ser racional, ele já pode discernir e viver com ética. O que é a ética? É eu saber qual a atitude correta a tomar. Então, eu já tenho discernimento de saber, por exemplo, que eu não posso pegar aquele objeto ali, porque aquele objeto é da Maria Fernanda. Entendeu? Essa é a diferença, por isso que falou dos animais. Deu para entender? Tá. Ética, eu queria passar um videozinho para vocês hoje, eu acho que não vai dar tempo. Mas eu vou falar sobre ele e passo na próxima aula. Depois a gente entra no mesmo link, Daiane. Hã? Que não tem outra aula depois. Qualquer coisa a gente entra no mesmo link. Mas aí todo mundo vai vir ver, eu tenho que saber se o pessoal vai ver, porque senão fica prejudicado. Tem gente, sabe, que não gosta de voltar para aula. Não, por mim não tinha problema não, que também é minha última aula. Mas eu preciso saber se o pessoal vai voltar. Vamos ver aqui como que vai fluindo aqui? Aí a Gabriela falou que volta. Tá, então vamos ver aqui. Então, vamos ver o que a gente decide aqui, tá bom? Ética platônica. Platão é um sujeito muito inteligente. Gente, eu queria ter conhecido Platão. Eu acho que ele devia ser assim, muito inteligente. Muito. Platão falava assim, ele aprendeu, como eu disse para vocês, muitas das suas teorias com Sócrates. E Aristóteles com Platão. Então, um ensinou para o outro, né? E o Platão, ele para ensinar filosofia, ele escrevia a partir de diálogos. Então, tem diversos livros dele. Tem, A República. Tem também um que chama... Ai, meu Deus. Ai, fugiu o nome aqui agora. Tem diversos... Ele escreveu diversos... O Banquete, gente, que nós estudamos aqui aquele dia. Então, ele escreveu diversas formas para tratar da sua teoria. Ele escrevia em diálogos com personagens e tal. E o Sócrates, que ensinou Platão, o Sócrates não escrevia nada. O Sócrates só falava e o Platão escrevia. Então, para o Platão, termos como ética, verdade, virtude, vou até marcar aqui, são comuns na reflexão platônica. Então, ele fala, termos como ética, verdade e virtude, e busca pelo bem, são
comuns na reflexão platônica. Então, Platão falava muito, gente, da boa convivência. Isso aí era virtuoso na Grécia, tá? Você buscar o bem comum, o bem do outro. Então, ó, de forma geral, é possível perceber em seu trabalho o estrito vínculo, ou seja, ele falava, ó, que a ética estava ligada à sabedoria. Por isso que Platão, gente, não está aqui no nosso material agora, não. Ele falava que as cidades, elas deviam ter um rei filósofo. Porque ele falava que a pessoa, quanto mais sábia, melhor ela iria governar. Tá? Platão falava muito sobre isso. Então, ele falava também que o homem virtuoso, ele era livre e ele vivia em constante busca de sabedoria e de conhecimento. Enquanto o ignorante, quando eu falo ignorante, não é ignorante de ser arrogante, de sair gritando, não. O ignorante que não busca conhecimento, tá? Ele vivia nas suas limitações dos seus vícios. Vícios são coisas ruins, correto? Então, Platão falava assim, ó, o virtuoso busca sempre conhecimento. Enquanto aquele que não quer conhecimento, o denominado ignorante, ele acha que os seus vícios se bastam. E também, gente, o Platão falava que a ética, ela não estava só nesse mundo aqui, não. Nesse mundo chamado mundo sensível. Mas a ética estaria no mundo das ideias. Nossa, que coisa confusa. Vocês vão entender daqui a pouco, tá? Vamos com calma. Então, o Platão, ele acreditava, gente, que existia um mundo das ideias. Nesse mundo que era fora desse mundo material, aqui, ó, nesse mundo que a gente tá, ele acreditava que existia um outro mundo, e nesse mundo estaria a verdade, estaria a origem de todas as coisas. E ele utilizou, muito interessante, de um mito para explicar sobre isso, que era o mito da alegoria da caverna. Eu adoro esse mito, inclusive, esse mito ele é tão importante, gente, tão importante, que vocês vão achar que é mentira minha. Mas vocês acreditam que eu trabalho esse mito? Ele tá nos materiais, tá? Das 4 séries, do 6º ao 9º ano, a gente vê sobre esses mitos. É o mito da caverna, e ele é muito bacana, muito bacana. Então, Platão, repetindo, Platão acreditava, gente, que a ética, ela não estava só nesse mundo aqui, não, ó, nesse mundo material, chamado mundo material, mundo sensível, mas estaria no mundo das ideias, que era um mundo que Platão fala que seria um mundo verdadeiro, que estaria a verdade. Vocês vão entender melhor quando a gente for assistir o mito, tá? O videozinho do mito. Então... Ô, Daiane, pode falar. Você já assistiu uma série na Netflix que chama Merli? Oh? Chama Merli. Não, fala sobre o quê? Nossa, é muito legal, Daiane. Ela é sobre filosofia. Aí fala de vários filósofos e vai usando na vida das pessoas. É uma escola, aí tem esse professor que chama Merli. Eu recomendo, Daiane, é muito Tô legal. anotando aqui. Merli. Vamos procurar mesmo, Stella. Eu gosto de ver o que os meus E alunos vai ter uma indicam. continuação depois. Tem na Netflix, né? Ah, vou olhar depois, então. Vou ver sim. Ô, gente, deixa eu só falar aqui com vocês. Vocês vão querer voltar. O videozinho do mito são 5 minutos. Vocês vão querer voltar para assistir o vídeo? Ou vocês vão preferir que eu passe na próxima aula? Quero que todo mundo responda. Por mim, pode ser na hora que você preferir, Daiane. Tem que ser na próxima aula. Na próxima? Vamos fazer assim, então, para não ficar chato. Eu vou passar ele na próxima aula, o videozinho. Tá? Que aí eu tenho certeza que vai estar... Então tá. Então não acabou a aula ainda, mas então vou continuando e na próxima aula eu volto então com o videozinho que eu vou mostrar para vocês. Então, Platão acreditava então que a ética, né, ela estaria no mundo das ideias.
E para que ela acontecesse aqui no mundo sensível, presta atenção, no mundo dos sentidos, ele acreditava que as pessoas tinham que buscar o quê? Virtudes. E como se busca virtudes? A partir de sabedoria. E como se busca sabedoria? A partir do estudo. Tá? Essa é a ideia do Platão. E ele utilizou do mito da caverna. A gente chegou a ver ano passado sobre o mito da caverna ou não? Não sei se a gente viu ano passado, mas a gente deve ter visto outros, né? É porque a apostila do sexto ano veio diferente esse ano, por isso que eu tô perguntando, tá? Ela veio diferente da de vocês do ano passado. Na do sexto ano, eu já trabalhei um pouquinho sobre o mito da caverna. Não vai dar tempo da gente falar aqui agora que a aula tá findando. Faz um X aí, ó, aqui no mito da caverna, que aí a gente vai falar sobre ele na próxima aula. Tá? Aí eu vou falar sobre ele e vou mostrar o vídeo para vocês que eu quero, que ilustra muito bem. E a gente, esse mito da caverna é tão atual, vocês vão ver, assim, gente, parece que tá falando da minha vida hoje. Eu fico apavorada com É bem legal mesmo. É bem legal mesmo. Nessa série fala sobre esse mito. Legal. Então. E aí eu vou falar sobre ele. Hoje, gente, eu não vou passar o dever, não, porque eu não acabei de explicar o mito.